sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Grazi Matos, sou cerimonialista. E eu, Carolina Fernandes, maquiadora. Grazi, não vai chamar o povo para sentar? Ai, gente, quase que eu esqueci. Vem pra cá, chega mais, pega uma cadeira, toma um café, vem com a gente, que aqui o papo é sem cerimônias. É isso aí. E antes da gente começar o nosso programa de hoje, aliás, eu vou fazer uma chantagem. Eu só vou começar depois que você se inscrever, tá? Gostou da chantagem? Gostei, Então, Carol. vou fazer assim, né? É uma troca. É uma troca. Se inscreva no canal, ative o sininho, que você vai saber quem está com a gente aqui, Exatamente. vai assistir as outras entrevistas, não é Exatamente. isso, Carol? Manda para os amigos, tá? Então, ajudem a gente a ajudar vocês também. Pois é. Aqui o nosso trabalho não é só falar de festa, mas agregar na sua vida também. É isso aí. E aí, Grazi, animada para hoje? Estou bem animada, estou bem. Na verdade, estou super confortável, porque eu estou com uma pessoa aqui que é de casa, é né? de A gente casa. tá quase todo final de semana. Pois Mas antes da gente mostrar quem é, vamos agradecer os nossos patrocinadores, tá? Que inclusive é ele. Isso, mas a gente tem que falar deles, né? Com certeza. Pode começar aí. Primeiro patrocinador da Uzi Estilos, gente, que arruma a gente, dá as blusinhas, não é isso? Isso aí. Hoje ela tá até de blazer, Tá de tá blazer. típico jornalista hoje. Hoje eu tô me sentindo de próximo, Mocó. o próximo eu venho. Tá não, amiga, tá não. Eu vou comprar ombreira. E tô com blazer. Combinou, não combinou, Combinou, gente? ficou Então, linda. os estilos, QR Code aqui embaixo. Vai lá, vai ver. É qualidade reserva. Tem pra noivo, noiva, madrinha, maquiadora, Exatamente. cerimonialista. Isso Pra todo aí. mundo. E o melhor, pra quem é dona de casa, pode tacar na máquina, gente, que resiste. É a primeira coisa que ela foi ver. É a primeira. Gente, a essa primeira daqui é a primeira blusa nossa. Olha como é que tá linda aí. Pois é. Então, Tem vambora. tempo. É Vambora lá isso. ver a Uzi E o nosso segundo patrocinador dispensa comentários. comentários, mas é maravilhoso o serviço, desde o momento do atendimento até o resultado final. Então, vocês estão em boas mãos, né? De quem a gente tá falando? Da Box. Isso. A Box Filmagens, maravilhosos, trabalham super bem, pontuais. Inclusive, eu separei um comentário pra gente colocar ali depois. Depois a gente coloca um comentário bem E bacana. vou deixar aqui também o QR Code na tela para que você vá lá, conheça o trabalho e faça o seu orçamento. Então, gente, hoje a gente está com um convidado que também é patrocinador. Não vou falar dele agora como se fosse a empresa. Vou falar, né, da pessoa, né? Melhor, né? Que todo mundo fala assim, o Anderson da Box. Não, hoje ele é o Anderson Padilha, né? Pois é! Hoje vamos falar com o Anderson Padilha, não o Anderson da Box, não é verdade? E aí, Anderson, animado? Animado, muito feliz, vendo minhas amigas aqui super. O Anderson é tímido. Ó, Não, na verdade, um pouco, né? Eu sou um pouco tímido. Mas, nossa, eu vejo vocês falando aqui com tanta naturalidade, né? Um bate-papo, uma coisa tão descontraída, tão informal, né? Que, nossa, a gente se diverte. Eu tô me e divertindo você vai aqui com ver vocês. que vai ser rapidinho. Passa a hora rapidinho e às vezes a gente tem que ficar se controlando, porque senão, né? Vai embora. Vai embora. Papo de boteco. É, muito legal, né? Negócio Papo de boteco. Você vai comer não, Anderson? A gente tá aqui Não, comendo. ainda não. Ainda Eu não? já cheguei à conclusão, Anderson. Esse ainda você vai ficar sem, tá? Não, deixa pro final, porque aí ninguém Mas vai não, ver. tiver o- mais- Você não tem noção. A gente Eu levo compra, pra mas casa. só quem come é a Grazi e eu. É, né? É. Já percebeu isso? É mole? Anderson, muito bom ter você com a gente. Vai ser um prazer com a boca cheia. É porque tá em casa e ela É, tá tá falando se de boca sentindo em cheia. casa, né? Entendeu? Vai ser um prazer conhecer um pouquinho mais do Anderson e sanar essa curiosidade, né, sobre a sua vida. Pessoal. A vida pessoal. Porque o Anderson é uma pessoa muito discreta, gente. Quem já fez trabalhos com ele, pessoas, clientes, né, sabem que ele é uma pessoa super discreta. Então, assim, gera Olha, curiosidade, né? Fazer o quê? eu já vou fazer 7 anos de maquiagem. Eu nunca vi fofoca com o nome do Anderson. Nunca vi disse-me com a boxing de forma geral. Então, para vocês verem como eles Ele são é na muito dele. discreto, Né? muito discreto. Anderson, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Fala aí, como é que
foi esse início de carreira? Como é que começou? Tudo? Foi muito engraçado, né? Porque quando eu fui casado, né? Vamos entrar na minha vida particular, que ninguém conhece, né? Por favor, que eu não aguento mais ninguém perguntando. Quero comentários aqui embaixo, gente. entendeu? Vai, Carol, se inscreva no canal. Se inscreva no canal pra saber da vida do homem. Se inscreva no canal se você quer saber da vida do Anderson. Né, Anderson? É isso aí. Hoje tô um livro aberto, vou falar tudo, né? Então, assim, eu fui casado, né? E tive casamento com cerimônia, com tudão, Sério, com álbum, Anderson? com tudo, né? Que legal. Ninguém sabe, né? Não. É muito legal. Pra mim, você nunca tinha casado. Inclusive, nós vamos botar a foto do casamento. Mentira. Não tem não. Não trouxe. E o que aconteceu, né? Dentro desse casamento, né? O pessoal da foto e filmagem me fez um convite para trabalhar com eles, né? E assim, eu já estava um pouco insatisfeito na minha empresa, né? Na empresa que eu trabalhava, né? Eu já estava com esse viés de empreender, de ter meu próprio negócio e tal. E aí eles fizeram um convite e disseram que tinha um déficit de mão de obra de cinegrafista, né? Caramba. E Mas aí... te fizeram um convite assim do nada? Como é que foi? Então, na Você verdade, assim, eles Você era noivo e virou fotógrafo? porque assim, eu acabei fazendo uma amizade muito grande com o pessoal, né? Uhum. E acabou que, depois de um tempo, eu estava buscando outras coisas, e aí ele acabou me falando, olha, por que você não vem aqui, você treina e tal? E eu tinha um consórcio de um carro. Já estava contemplado e tal, era só tirar o carro. E aí ele me fez a proposta de trocar por uma câmera. E... Gente, uma câmera que valia um carro? valia um carro. Caramba! Na verdade, era mais ou menos isso. O consórcio não estava completamente pago, mas girava em torno de 8, 9 mil naquela época, né? E aí eu pensei na ideia e acabei trocando. Troquei no carro e peguei a câmera com tripé e fui tentar a vida, né? A câmera é quase do tamanho do carro, né? Quase do tamanho do carro. Era uma filmadora, né? Na verdade, não era nem câmera, né? Por isso que Era por isso. o tamanho do carro. Era uma Sony, né, gigantesca, tinha zoom. Então, assim, era uma coisa assim bem, né, pesada, o tripé era enorme. E assim, ali eu comecei a minha vida como cinegrafista, não comecei como fotógrafo, né? E a partir daí eu comecei a ir aos eventos, né, com eles para tentar aprender. Só que ninguém me ensinava nada, né? Porque era uma coisa... Correria, né? Uhum. E eu muito enrolado com tudo, porque era, né, câmera, tripé, fio. um mundo completamente novo. E assim, eu treinando, né, treinava e ainda eram aquelas fitas DV, então assim, você tinha que ter uma fita, você tinha que encaixar, era um monte de... Ele, sem querer, tá revelando a idade dele. Gente, Então, eu nem assim, faço ideia dessas câmeras, não conheço. e Cadê aí, o Pia? nunca viu, né? E ali começou a minha vida, né? E começou de uma forma até engraçada por conta do meu casamento, né? E, assim, existia uma pressão muito grande dentro de mim também, né? Querendo ser alguma coisa. Você está insatisfeito com alguma coisa, né? Eu sou geminiano, então, assim, toda hora... É uma mudança. É uma coisa mudança. nova. E assim, eu dentro dessa empresa, né? Eu trabalhei 13 anos, né? E entrei como estagiário. Assim, eu tive uma carreira, né? Eu saí do quartel e fui para essa empresa. E assim, dali eu fui abrir meu próprio negócio e não estava muito satisfeito na empresa, trabalhava muito, tinha, assim, muito estresse, muita dor de cabeça, assim, chefiava 17 pessoas na rua, né? Então, era uma... Às vezes, eu estava almoçando, tinha que parar de almoçar para... E ali foi a minha escola também, né? Para empreender, né? Para trabalhar com equipe, né? Porque eu comecei a trabalhar com pessoas diferentes e, assim, eram pessoas até mais velhas do que eu. Na época, eu devia ter, sei lá, uns 30 anos, mais ou menos. E, às vezes, você chefiava pessoas de 50, de chefes de família, né? E ali eu fui entendendo e percebendo que tinha
uma linha de equipe, né? Que todos me conhecem, sabem que eu trabalho muito com equipe, né? E assim, ali eu fui percebendo que eu tinha um certo dom de cativar, de criar, né? Situações. E assim, nós tínhamos vários líderes e a minha equipe sempre funcionava muito bem, sabe? Ela sempre me entregava mais do que eu precisava. Entendi. E foi até engraçado que um dia eu acho que antes da gente ser profissional, existe um ser humano, né? E isso é muito importante, né? Às vezes a gente prega o profissionalismo, mas se esquece que ali por trás do profissional tem um ser humano que também é sensível, que também gosta de ser acariciado, que também, né? Então, eu sempre tratei as pessoas de uma forma como eu gostava, que eu queria que fosse comigo, né? E assim, foi uma coisa que funcionou muito bem, né? Então, quando eu virei líder, né? Eu não exercia aquela impedância, aquela coisa, sabe? Uma coisa agressiva, né? Então, eu perguntava para o cara o que ele estava achando do meu trabalho. E assim, e funcionava muito bem, porque ali ele se sentia à vontade e falava o que ele sentia de verdade, né? E eu fui percebendo que isso funciona, e funciona, e funciona, até que um dia, quando eu estava para sair, tinha um profissional que já trabalhava há 17 anos na empresa, e quando o meu chefe ele trocava as lideranças para ver se era o líder mesmo ou se era a equipe, né? E ele falou para mim assim, ó, esse cara aqui você vai ter problema e a gente vai ter que mandar ele embora. E eu sabia que pegando uma equipe e mandando alguém embora, eu perderia a equipe, né? Então, assim, para mim aquilo, eu falei assim, posso trabalhar o cara? Ele falou assim, pode, mas todo mundo tentou e não teve jeito. E eu falei assim, então tá bom, eu vou trabalhar o cara. E assim, eu tinha que fazer o cara funcionar, né? Então, eles trabalhavam na rua, atendendo chamados, e a gente precisava trazer pelo menos quatro atendimentos por dia, porque o meu chefe, ele cobrava da gente a produção do pessoal. E quando chegou nesse dia, eu chamei ele para conversar e falei com ele, olha, eu não tenho tempo para ficar indo atrás de você, eu não vou ficar te perturbando, porque é uma situação que eu não gosto, só que o meu chefe está no meu pé e está na tua cola. A gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma é entregando o que ele quer e a outra discutindo, brigando. O nosso dia a dia vai ser o que eu posso fazer para te ajudar. E aí ele falou assim, olha, eu gosto de trabalhar em Caxias. E Caxias tinha muito evento. Muito evento. Voltando. Caxias tinha muito chamados, assim. Então, era uma coisa que, para mim, eu falei assim, olha... Aí eu falei para ele, olha, eu vou te colocar em Caxias. Mas eu não vou te tirar de Caxias. O que cair dentro de Caxias é seu. Mas eu não vou botar ninguém lá. Ele falou, não, tá ótimo. E o cara começou a funcionar de uma forma que nunca funcionou. Então, ele começou a fazer 8, 10, e ele fazia 1. Caramba! E ele fazia 1. E aí, meu chefe, todo dia, ele tirava uma listagem para ver quantos atendiam. E aí, ele chegou para mim e falou assim, nossa, quando ele viu a numeração desse cara, ele falou assim, o que você tá fazendo com ele? Você deve estar chibatando ele, né? Falei, tô, e muito. Tô batendo com força. Quando, na verdade, eu tava dando carinho. E, assim, ele se sentiu bem. E aí, na hora de eu ir embora, né? Ele veio falar comigo, né? E aí, meu chefe me tirou da região. E ele veio conversar comigo. Aí, ele falou assim, Anderson, posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode. Aí, existe a possibilidade de você voltar para a área? Aí, eu comecei a rir. Aí, expliquei para ele que eu estava saindo, que eu ia tentar meu próprio negócio. Aí, ele foi e falou assim, cara, eu não consigo funcionar com um outro líder. Ele fica me botando pressão, eu fico nervoso e eu acabo não funcionando. E com você eu funcionava tranquilamente, porque eu dava a responsabilidade para ele e falava para ele, olha, quando você tiver algum problema, você me fala. Mas se você não tiver, às vezes eu não falava com ele. E ele funcionava perfeitamente. E ali eu entendi que, eu falei assim, gente, eu acho que eu posso ser mais do que eu estou sendo aqui. E eu já tinha um sonho há muito tempo, né, de tentar empreender, né, de
viver, né? Nessa vida que a gente tem hoje, né? Surtar, né? Surtar, né? Primeiro, eu acho que para empreender você tem que ter muita coragem, né? É uma coisa assim que a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente no Brasil, onde várias empresas fecham, né? E assim, a gente tem uma luta constante com a gente mesmo, né? Tem que todo dia, né, atender cliente, né, mostrar assim um diferencial, uma qualidade para que a gente possa, né? Então assim, é uma coisa que acaba que isso sempre existiu dentro de mim, né? E na verdade, eu não descobria, né? Eu tinha isso dentro de mim, mas às vezes a gente sempre acha que o quintal dos outros é mais verde do que o nosso, né? A grama está mais verde, né? E quando você descobre, né, é muito legal, porque você começa a usar isso a seu favor, né? E hoje, com certeza, assim, tudo que eu consegui, tudo que eu conquisto é baseado nesse meu jeito, né? Nesse meu estilo de ser discreto, né? Falar com as pessoas, né? Anderson, e me fala assim, beleza, aí você se descobriu, tal. Aí, nesse casamento, você foi convidado. Você já tinha câmera, né? Já tinha trocado, né, o carro pela câmera. E aí, você foi convidado. E aí, como foi o seu primeiro casamento? Como foi o seu primeiro evento como fotógrafo? Então, na verdade, não foi como fotógrafo, né? Foi um evento que a minha ex-esposa, né? Ela era... Depois a gente fala da atual, tá? né? Não tem problema. Não tem problema. É porque... Sim, faz parte da faz história. parte da história, né? E assim, ela fazia unha com uma manicure. E a filha da manicure ia fazer 15 anos, né? E foi muito engraçado porque foi o meu primeiro evento sozinho, mesmo assim, fazendo, né? E a gente trocou por unhas. Então, tipo gente, assim... o Anderson... o orçamento do Anderson. Quantas unhas dá pra fazer agora? Quantas unhas foram pagas? Foram 10 unhas, mais ou menos, assim, tipo... Gente, que legal! Mas sabe o que eu ia adorar. Eu ia adorar. Não, tu já pensou? Até se fosse... Olha, eu vou te dar isso aqui, você me dá 10 unhas. Mas até hoje eu faço isso, Grazi. Eu faço troca de trabalho com as pessoas que eu gosto, eu faço. Cara, foi muito legal, porque, assim, há pouco tempo ela me procurou pra casar, né? Pra casar. Será que eu vou ter que dar mais unhas? Ô, Anderson, quanto que tá valendo agora? Quantas unhas pra poder... Agora eu não sei. Agora não dá pra ser unha. Não dá, Dá agora acho que tá um pouco... Uns 2 anos de unha, unha, de pelo repente menos. dá. Toda semana. Mas foi muito legal, assim, e eu me senti feliz, né? E fiz o trabalho, assim, entreguei o trabalho e... Nossa, foi um... Eu também não me sentia à vontade de cobrar, sabe? Eu não É porque queria... você ainda não tinha certeza do seu Não, trabalho. eu tenho certeza que a sua ex-esposa cobrou. Não, Eu ia cobrar. Não, ela cobrou, E as com unhas? certeza. Não, ela fazia toda semana, então assim... Que aquele Foi. cartãozinho de fidelidade. Fidelidade. Aqui, já paguei uma parte, a da semana. E aí o meu primeiro evento foi assim, ali eu me senti confiante, aí confortável, e aí eu comecei a fazer mesmo, né? E assim, eu adquiri um sócio, né? E ele virou fotógrafo e eu era o cinegrafista. E a gente começou a trabalhar dessa forma. Então, a gente começou, eu como cinegrafista e ele como fotógrafo. Só que, nesse período, houve umas turbulências, né? E aí, eu me separei por conta também, acredito que muito, da fotografia, do trabalho. né? E, assim, umas questões também, né? Que é difícil a pessoa viver com alguém do evento, né? Sim. E eu tinha uma vida completamente regrada, trabalhava de segunda a sexta, de repente você começa a trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, porque eu não larguei meu emprego, né? Eu continuei no meu emprego e fazia os eventos, né? Aprendendo, né? Então, assim, eu meio que fiquei ausente, né? E, assim, eu acho que eu tinha pouco tempo de casado, então isso foi Quem trabalha com evento... Tem que ser forte. Foi bem traumático. Não, tem que ser forte o outro que não trabalha, né? A pessoa que não trabalha tem que ser forte. Pois é. Assim, criou uma série de fatores que também, assim, na época
acabou que eu também estava muito voltado para isso, né? Eu acabei focando muito naquilo que eu achava que era. E aí, esse meu sócio, ele desiste com 6 meses. Porque ela era amiga da esposa dele, e aí ele Tomou as viu dores. a separação, ele falou, opa, o próximo Vai dar sou eu. ruim. E aí, Vai dar ruim. eu vou Ele também falou assim, o pular. Anderson não é boa companhia. Não... Não, a esposa dele. Olha, se não é mais companhia pra você. Pra você, sai de perto do Anderson. E aí ele começou e aí aquilo tudo ficou no meu colo, né? E eu não tinha mais como voltar atrás. E eu pedi demissão, né, na minha empresa, né? Não foi uma coisa que eu também tomei a decisão sozinho. Eu conversei com ela, né? Eu cheguei para ela e falei, olha, tem certeza? É isso mesmo? Porque, assim, eu tinha uma vida tranquila. Eu tinha um salário razoavelmente bom, plano de saúde, odontológico. Eu tinha uma estabilidade, né, financeira. Tinha meu apartamento, tinha uma vida tranquila. Aham. Aí eu falei, não, tá muito fácil. É isso que eu ia falar Vamos dar um agora. negócio? Vamos Vamos dar uma agitada. apimentada na Dar vida. logo uma agitada. mexida aqui. Vamos dar uma Não, agitada, ó. você já Vamos tava começar pedindo demissão, aí vem a separação. aí o sócio sai e pronto. Foi um Já momento- deu um... Foi um momento, assim, acho que o momento mais difícil da minha vida, sem dúvida, assim, porque toda aquela estrutura montada se ruiu, né? E aí eu praticamente comecei do zero, né? E com um negócio, né? E aí era o momento que você mais precisava, né, de apoio. E assim, eu não tenho, né, uma estrutura familiar tipo de pai e mãe, né? Meu pai eu conheci muito pouco, vi 2 vezes. E minha mãe, eu não convivi com ela. Eu fui criado pela minha avó, né? Então, assim, a minha avó morreu. Então, assim, eu tinha uma madrinha que hoje faz um papel de mãe muito bom também. E meu padrinho, que também, né? Mas, assim, a estrutura mesmo, assim... Pai, mãe. daquela coisa de alguém te auxiliar. E, assim, eu Se fiquei... você for para um ombro, né? Deita aqui. E assim, eles me auxiliaram, assim, em relação a isso, porque foi uma mudança muito drástica, assim, de tudo. E, assim, tendo que tocar a minha vida de uma forma como nunca tinha acontecido, entendeu? E, assim, não me arrependo, né? Por mais dificuldade que eu tenha tido, assim, ali eu fui criando casca e aprendizado para me tornar o que eu sou hoje, sabe? E dali é que foi que nasceu a Boxe ou não? Então, a Box, na verdade, ela era uma empresa de cartuchos e informática, né? Porque quando eu fui convidado para abrir um negócio, o negócio era de cartucho e de informática. E aí, a loja, quando eu fui assumir, né? A loja estava bem bagunçada, um monte de coisa. Aí eu fui colocando o meu jeito e tal. E esse meu sócio, ele não tinha tempo de ficar lá, porque ele já tinha outras 2 lojas. Então, assim, era praticamente eu que tinha que tocar. E aí, nesse período que eu já estava aprendendo a filmar, eu chamei ele e falei para ele, cara, por que a gente não divide essa loja no meio e abre uma loja de fotografia e filmagem? A loja... a informática, os custos se pagam, já estavam natural, e o que vier para a gente é lucro. E assim, ele comprou a ideia, a gente montou, né, dividiu a loja ao meio e começamos a trabalhar, e começamos a vender, né, os pacotes. E, assim, aí depois de um tempo, né, com a separação, né, ele ficou com a loja de cartucho, e eu fiquei com a loja de filmagem. E aí eu também percebi que eu tive vários fotógrafos, né? E assim, eu era o cinegrafista. E aí, com o tempo, por que eu acabei virando fotógrafo, né? Com o tempo, eu percebia que o fotógrafo é o que comanda, é o que está à frente. E assim, muitas das vezes, eu olhava para os trabalhos que as pessoas faziam e me cobravam, os freelancers, né? Eles não entregavam aquilo que eu queria, sabe? E, às vezes, eu ficava olhando, eu falava assim, caramba, será que eles vão ter, né, o mesmo carinho que talvez eu tivesse? Será que... E aí, teve um dia que eu startei isso, sabe? Eu falei assim, não, eu tenho que ser o fotógrafo.
E aí comecei tudo de novo, né? Meu Porque Deus, assim, Tudo de novo. aí eu falei assim, não, agora, apesar de ser a mesma linha, mas como eram câmeras filmadoras, né? Uhum. Eu tive que aprender a mexer na câmera fotográfica, que era uma coisa... E assim, nunca ninguém me ensinou, né? Eu fui meio que aprendendo Sozinho. E nem sozinho. tinha YouTube, né? E nem Caraca. tinha YouTube, né? Eu acho era que uma tem- coisa... Eu acho que tem uma foto aí, bem antiga, dele com uma câmera. Não, Uma- eu fico imaginando assim, uma ele câmera- comprou aquela câmera e depois teve que comprar um carro pra levar a câmera. Olha aí, olha o gente. tamanho da câmera. Era Ó. gigante, gente. Gente, aí tu andava com O tripé era mais pesado que a câmera. Acho que devia ter uns 8 ou 9 quilos, o tripé. Caraca. O tripé. Caramba, olha Era um aí, tripé Anderson. gigante, a câmera gigante. Gente, eu fico lembrando só dos casamentos antigos. Não é tão longe, não, tá? O meu casamento mesmo. Que tinha lá o câmera, né? E se gravava o casamento todo. Tudo. E era tipo assim, 3 horas de filmagem. Porque eu tenho a fita, né, do meu casamento. E aí, 3 horas de filmagem. E assim, e não tinha muito. Não tinha edição, não, né? Se Era apare... direto. Era o pessoal. Não, Comendo, né? Mas Aí eu aparece- acho que até hoje tem gente que acha que é assim a filmagem, não acha? Acho. não, tem gente que pede, assim, porque eu tive um casal ano É. passado Exatamente. que falou assim, Grazi, eu não quero teaser. Eu quero tudo sem edição nenhuma. Eu falei, minha filha, vai aparecer, vai... Não, eu quero tudo. Eu quero as 2 horas de gravação. Eu falei, Misericórdia. Tem muita gente que quem pede... vai assistir, mas tudo bem. É assim, a gente entrega, né? Tanto o teaser quanto... Eu costumo dizer que pro cliente, né? A gente tem uma maneira de trabalhar, mas a gente não é engessado. E aquilo que ele pedir, o evento é dele, né? Então, assim, ele... Quem somos nós? Quem somos nós pra... assim, eu só não dou o cru, né? Que às vezes as pessoas querem o cru. Que é o cru, mas é isso que É. ela falou, Grazi, eu quero sem edição nenhuma. Aí é uma gritaria no fundo. Vem! Não sei o quê. Aí o pessoal andando, aí comendo, botando... Que antigamente era constrangedor, né? Tu tá sentadinho na mesa ali. Aí vem o câmera passando. Não, você só via a luz, né? A luz. Você sentia aquele clarão no rosto, aí você parava. Era bem assim mesmo, né? Gente. A gente mas todo esse processo, né, é muito engraçado, né? Eu acho que a gente precisa passar, né? Tudo isso, eu acho que, assim, falando de Deus, né? Eu acho que há uma história que você precisa passar, né? Eu sempre falo que não há crescimento sem dor, né? Não há aprendizado sem dor, né? Você precisa passar por algumas etapas na sua vida para você entender lá na frente, né? E ser um pouquinho melhor do que você era antes, né? Hoje eu olho para trás, né? Eu vejo o quanto que eu percorri, né? E é tão gratificante, sabe? Hoje eu olho, né? E vejo a minha própria loja lá no Bicão. Você entravam 2 pessoas e sentavam num puff, sabe? E assim, era uma lojinha pequenininha, bem apertadinha, né? E a gente tinha muita... tipo assim... Pô, se você estiver aqui, não pode entrar o outro, sabe? Tinha que ficar aqui no outro lado, sentado na outra loja. Então, assim, ver tudo isso, né? Ver hoje eu vejo meu estúdio, eu olho, assim, eu tenho... Poxa, caramba, que gratidão, né? Eu tenho muita gratidão a Deus, Ai, que bom. que foi uma coisa, assim, que eu... Sozinho, eu tenho certeza que eu não conseguiria, porque eu olho para trás, assim, e falo assim, nossa, quanto que eu passei, assim, quanta dificuldade a gente passa, né? Aprendizado, né? E, assim, existe uma forma mais fácil de se aprender, claro. Às vezes você olha, né, você vê, e, assim, as pessoas olham e falam assim, caramba, como eu chego aqui? Hoje é muito mais fácil, né? Você olha no YouTube, você tem tudo. Aham. Não, eu fui aprendendo na marra, né? Quanto tempo tem a boxe total? A box tem 12 anos. 12. 12 anos. 12 anos. E assim, Idade do como meu é que filho. como é que foi pra você, Anderson? Porque você começou autodidata, você foi lá com a coragem para aprender. Também evoluir com a tecnologia, porque assim, quem aprende lá O atrás, Anderson é tecnológico pra caramba, tá? tipo assim, para quem começa muito lá atrás, pegando material daquele e dali, para mudar, às vezes é muito difícil. A pessoa fica muito limitada porque
não teve instrução, não fez curso e tudo mais. Mas você não, você sempre se manteve constante e andando com as novas tecnologias. Como é que foi isso para você? Foi tranquilo ou você também penou para isso? Geminiano, né? Geminiano. A culpa agora é do signo, É né? do signo. Eu nunca tô satisfeito, né? Eu não sei se todos os fotógrafos ou quem trabalha com isso, eu nunca... Carol, eu vou comer tudo, tá? Eu já tô vendo. Eu nunca tô... eu tô sempre olhando uma outra câmera, eu tô sempre olhando uma novidade, eu tô sempre olhando um drone novo, algo que possa agregar no nosso trabalho, algo que possa trazer uma novidade, algo que possa... que o cliente se sinta feliz vendo aquilo. Então, assim, para mim, eu preciso me controlar. E a tecnologia, você não pode ter medo da tecnologia. Ela veio para nos ajudar, nos facilitar, né? Então, por exemplo, hoje uma câmera, ela tem o reconhecimento facial. Caramba, antigamente, para filmar, você tinha que procurar o foco. Então, assim, como você vai ignorar uma coisa que vai facilitar muito o seu trabalho? Que é algo importante, que é muito, muito valioso hoje dentro do teu trabalho. Então, assim... Não, pode falar. E assim, eu não posso deixar de abraçar isso de uma forma que facilite o meu trabalho, né? Então, hoje, a tecnologia, ela veio para ficar, né? Ela vai engolindo as coisas. E se você não se atualizar... se você me perguntar hoje assim, Anderson, qual o seu maior medo? É ficar no mesmo lugar o tempo todo, sabe? É ser aquela pessoa que você... me contratou há 10 anos atrás e eu continuo com o mesmo trabalho, a mesma dinâmica, sabe? Eu sou muito incomodado com isso, assim. Eu tô, assim, pensando... eu queria ter mais tempo para poder pensar, sabe? Para o tempo livre, para eu poder desenvolver coisas diferentes, né? Que bacana, Porque eu não tenho medo, assim. Acho que se você também me perguntar qual a sua maior característica, cara, eu tenho muita coragem. Quando eu vou por exemplo, tem um drone novo que, pô, faz isso, faz aquilo. Cara, eu vou comprar aquele drone. Eu não sei nem mexer, mas eu vou dar meu jeito. Eu vou fazer, Aí eu começo a buscar situações que me motivam. E o novo me motiva, né? Então, às vezes eu quero ter alguma coisa. Porque quando começa a ficar tudo muito estabilizado, tudo muito Não tá tranquilo, bom para você. cara, eu não consigo... Essas agitações que tu busca, né? Que eu vou dar uma... eu acho que assim, eu tenho muita... por exemplo, eu não gosto da rotina, sabe? Daquela coisa de... tá tudo tão bem aqui. Pô, vamos botar uma pimenta nisso aqui, vamos fazer um reboliço aqui. Cuidado pra não exagerar, né? Ô, Anderson, deixa eu te falar. Falando em tecnologia, né, que você está fazendo, tudinho, que eu sei que você tem, como é que você enxerga, por exemplo, hoje a questão da fotografia, né? O uso dos celulares, porque hoje em dia os celulares eles estão com uma tecnologia incrível, né? E óbvio que as pessoas estão focando nas fotos, né? Até porque Instagram, rede social tá aí. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas, assim, como é que você enxerga essa questão desses celulares, do pessoal que mexe, que tira foto, e com relação ao seu trabalho? Como você enxerga essa tecnologia toda nas mãos de todo mundo, né? Que o celular todo mundo tem. Como é que você vê isso? Eu participei de alguns congressos onde eles falam que a câmera vai ser extinta e só vai existir o celular. Eu acho que, assim, eu sempre falo, né? Todo mundo tem uma maneira de ver a vida, né? Um olhar, né? Então, uma vez eu participei de uma festa onde tinham vários fotógrafos e você entregava as câmeras para os fotógrafos e cada um fez de uma forma diferente. Então, assim, eu enxergo que as pessoas têm uma maneira de ver a vida, né? Então, isso acaba se retratando dentro da tua fotografia também. A fotografia não é algo... É algo interno, dentro do seu eu, sabe? Então, às vezes, é muito engraçado, né? Uma vez,
tirando um exemplo, né? Talvez uma pessoa chame a outra de velho. E aí a pessoa pode levar aquilo como uma ofensa ou pode levar aquilo como uma experiência. Pô, o cara tá me chamando que eu sou velho, mas eu sou experiente, eu tenho, né? Então, assim, existem maneiras diferentes de distinguir determinadas situações. E na fotografia eu acho que é assim, sabe? Ali você tem um pouco da tua história, um pouco do teu DNA. E as pessoas, por exemplo, você vai tirar uma foto de qualquer coisa. Você vê, de repente, uma flor de uma forma diferente da minha. E eu acho que o que vai, com o tempo, o que vai ficar são os olhares, né? A forma como você faz o seu trabalho, a forma como você lida com determinadas situações, né? Hoje eu entendo que a tecnologia ela vai chegar a um ponto que hoje a diferença muito grande é porque você consegue ter uma qualidade infinitamente superior, mas assim, no celular você leva bem menos tempo para fazer alguma coisa muito mais rápida, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, você quer fazer uma publicação, alguma coisa ali, muitas das vezes eu uso muito o celular, né? Poxa, vou tirar uma foto aqui, porque a gente sabe que o nosso tempo é corrido, né? É lógico que, de repente, quando você faz numa câmera, você precisa levar num local, editar. Então, assim, você vai particularmente, eu acho que não há nada que seja também tão rápido que fique tão bom, né? Então, assim, você tem um processo e esses processos, quando o cliente vai lá no estúdio, eu explico isso a ele, né? Não há nada que você consiga fazer tão rápido ainda, né? Porque, assim, a inteligência artificial, ela tá chegando de uma forma, né? E, assim, eu até já comecei até a estudar um pouco sobre isso, porque vai mudar muito o conceito, né? E, assim, você já imaginou você pensar e acontecer, né? Então, assim, hoje a tecnologia é o que eu falo. A gente não pode ter medo dela, né? Ela vem para nos ajudar. E, assim, se a gente se retrair e não for em busca, você vai ficar para trás. Porque hoje em dia, né, a gente vive as pessoas consomem muito, né, a tecnologia, né? O que você falou, né, também. É a questão, todo mundo vai ter o acesso, né? Como tem hoje em dia, todo mundo tem o acesso do celular, de tirar uma foto. O que mais vê a galera querendo tirar foto da frente do fotógrafo, inclusive. Mas nem todo mundo tem o mesmo olhar e nem todo mundo tem a bagagem, né? A experiência, que faz toda a diferença. Porque eu posso ter o iPhone, sei lá, 24, que não é muito longe. Mas se eu não tiver também o conhecimento, a experiência, a bagagem, um olhar mais sensível, não vai fazer, né? Então, e fora que não é só isso que eu acho que engloba o nosso serviço de forma geral. A gente, claro que tem que entregar um trabalho, mas o cuidado que a gente tem com o cliente, isso que também ajuda a gente a estar ali no meio do serviço e fazendo ainda ser importante, não só uma pessoa que tem um celular bom tirar fotos na hora da festa, né? Uma coisa que a gente gosta muito do Anderson é esse tratamento que ele tem com os clientes. A gente pode muito bem indicar ele, porque a gente sabe que o nosso cliente vai ser bem tratado. Então, isso daí também faz o diferencial, né, Anderson? Assim, eu até quando... Eu gosto de pegar pessoas que, às vezes, né, não têm muita experiência ou nenhuma experiência, né? E criar esse DNA nas pessoas, né? Por quê, né? Eu vejo minha equipe trabalhando e, assim, eu tenho um orgulho, né? Porque eu olho, né? E uma vez um cliente falou assim para mim, olha, eu gostei muito de você, eu fiquei, assim, né, muito feliz em ter fechado com você. E quando eu vi, né, e quando a sua equipe chegou lá, né, eles não deixaram sentir sua falta. E assim, substituíram perfeitamente. Aí eu falei assim, poxa, que bom, né? Eu fico... É bom, é gostoso você ouvir, né? Eu quero o Anderson, eu quero... Mas assim, existe um processo e um trabalho muito grande da equipe por trás, né? E eu ensino isso a eles. Eu até costumo dizer que isso acaba ficando... A tua foto acaba ficando secundária em relação ao que você faz com o seu cliente. E hoje, vocês melhores do que ninguém, né? A gente tem um trabalho muito psicológico, né? Eu já peguei diversas situações, né? De ter que entender o que
tá acontecendo dentro da família para depois fotografar. Então, assim, hoje é uma questão, assim, muito, muito particular, né? Então, aconteceu uma situação onde eu fui fotografar a menina, eu tirei a primeira foto, ela começou a chorar. E aí meu Deus, o que eu fiz? Eu mostrei a foto para ela, ela começou a chorar. E aí eu falei assim, nossa, o que aconteceu? E aí, quando eu fui perguntar a ela o que estava acontecendo, tinham vestido ela como uma princesa e ela não queria ser princesa. E existia um confronto muito grande dentro da cabecinha dela, porque ela não queria decepcionar a mãe. E aí, ela se vestiu daquela forma, se sentindo muito mal para agradar. E assim, e tinha uma tia e o pai, e eles falavam assim, era muito engraçado porque dava para ouvir. Caramba, esse fotógrafo não tira foto? Caramba, ele conversa muito. E assim, o pai e a tia nunca entenderiam que ela estava... E assim, uma menina com 14 para 15 anos, mas com uma mentalidade, assim, muito maior do que propriamente os pais. E assim, a debutante hoje, geralmente, elas já sabem muito o que elas querem, né? Então, eu tive que entender a cabecinha dela e aí conversar com ela, explicar a ela. Falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho aqui para você não desagradar a sua mãe e depois você bota a roupa que você quiser e a gente faz. E aí, quando ela botou a roupa que ela queria... Foi outra menina. Ela se soltou, ela ficou à vontade. Então, assim, esses processos, cada dia que se passa, estão muito comuns, né? E as pessoas sentem falta disso, Muito. dessa humanização, porque por a gente também estar rodeado de coisas que facilitam a nossa vida, distancia o ser humano também. Por trás, eu sempre falo, né? Por trás de um cliente ou por trás, existe um ser humano ali. E que ele tem diversos problemas, às vezes uma menina de 14, 15 anos, ela está se descobrindo. Então, às vezes, a rede social é muito cruel, né? A gente pega... Pra gente que já é adulto, às vezes já é difícil, né? Então, assim, hoje é um massacre muito grande, né? E se você não tiver um cuidado, um carinho, uma proposta que ela se sinta à vontade, dificilmente você vai conseguir extrair alguma coisa, né? E aí é muito engraçado, porque muitas das vezes, quando a nossa equipe também pega, a mãe fala assim, olha, é muito tímida, hein? Você não vai conseguir nada. E aí a gente já tem todo o detalhe, a maneira de conduzir. E aí, quando a gente vai mostrando, é lógico, é natural. Vai chegar de uma forma, as primeiras fotos ela vai estar muito travada, mas depois ela vai se soltando gradativamente. E assim, ela se sente à vontade. E aí, foi um presente de Deus que aconteceu há pouco tempo também, que a mãe falou que a debutante ela não se sentia bonita, se achava extremamente... feia, não queria publicar foto, não queria fazer nada. E depois do nosso ensaio, ela publicou. E legal. E a mãe mandou um texto, imenso, assim, mas né? assim, eu fico até arrepiado, porque ela falando que a filha dela se reencontrou, que foi uma coisa incrível, que ela estava muito feliz por conta desse trabalho que a gente tinha tido com ela. E assim, a menina era linda. Ela é linda. Ela é linda demais, assim. Então, assim, foi todo um processo de mostrar a ela, e muitas vezes elas nunca fizeram um trabalho profissional. E aí, quando se faz esse trabalho profissional, elas se descobrem também. Como se fosse um autoconhecimento ali. Autoconhecimento. Então, assim, foi uma coisa assim que eu fiquei muito feliz, porque o nosso trabalho acabou melhorando uma coisa dentro dela que ela não se descobria, não se sentia linda, né? E ela é linda. Assim, dificilmente você encontra uma debutante, né? Hoje em dia é difícil encontrar uma feia, porque no nosso tempo é engraçado. Eu não gosto nem de ver as fotos minhas de 15 anos. Eu tenho um álbum lá também. Tem Mas eu fotinho? trago pra vocês. Vamos pegar foto agora. Tem mais foto, né? Não Vamos gosto ver nem aqui. de lembrar do debutante. Eu fiz umas cabelos todo banho de caixinha, assim. Tu ficou branca no teu. Fiquei. Né? Fiquei com a cara branca. A Eu não tinha A maquiagem. maquiadora. Olha! Esse daí eu não conheço. Por favor, gente. Vamos Victor. conhecer. Victor. Na verdade, isso é outro presente de Deus, né? É uma história que também é muito engraçada, mas que, graças a Deus,
Deus trouxe para mim, né? Eu nunca tive filho. E aí, a minha hoje esposa, né? Ela tinha um filho Fala o nome dela, por favor, para todo mundo. Juliana. Juliana. Aí. Porque quem é mais chegado sabe, né? Mas quem não é, precisa saber. E aí, olha só, aí vem as coincidências, né? O pai dele faleceu, teve câncer no cérebro e teve um falecimento. E eu conheci a Juliana da minha juventude, né? E ela casou, morou, viveu 13 anos com esse rapaz. E aí ele... Quando a gente voltou a se reencontrar e tudo mais e tal, a gente teve o reencontro. E aí a gente começou a namorar e tal, e aí veio a coincidência, né? O pai dele tinha a mesma idade e nasceu no mesmo dia que eu. Caramba! E assim, ela levou um choque, né? Apesar de a gente conviver. Sério? E assim, quando ela perguntou que dia que você nasceu? Aí eu falei a data, né? E ele me chama de pai, né? E eu nunca... Oh, meu Deus. A gente vai chorar aqui hoje. Não, por favor, Anderson. Eu nunca tive a presença de pai, né? E você tá podendo ser o que você não teve. E como ser pai se você nunca teve, né? Eu tive um padrinho que foi maravilhoso, mas ele teve 3 filhas, né? E assim, eu tive pouco contato como eu gostaria de ter, né? E com ele, Ele tá há quantos anos, Anderson? Ele tem 8 agora. 8. E é meu parceiro, sabe? É meu amigo. Ele deve estar te ensinando muito, né? Muito demais. Ele vem com cada história e, assim, é muito difícil, né? Vocês têm filhos, né? Vocês sabem, né? E, assim, foi muito gratificante para mim porque era uma coisa que eu não lidava bem, né? É uma coisa que eu... Sei lá, era uma coisa que me incomodava, sabe? E se você falasse comigo, você quer ter um filho, alguma coisa? Não, deixa para daqui a pouco. Que era uma coisa mal resolvida, né? Dentro de você. E assim, isso mudou a minha vida, né? É diferente. É uma coisa assim que ele me ensina e isso aí é a nossa diversão maior, de levar ele no Maracanã, ele se amarra. É um companheiro que eu ganhei que a vida me deu, né? E assim, eu falo, é um presente de Deus, porque assim, eu não me via como pai, essa é a verdade. Eu tenho... Acho que toda a minha vida, né? Eu vivi muito sozinho, né? Sempre... Acho que a vida foi me ensinando, né? A se virar sozinho. E aí, foi muito difícil, assim, né? Você agregar tudo isso dentro de quem vive sozinho. E você viver sozinho, você acaba ficando individualista, né? Você acaba ficando... Às vezes até meio egoísta. Egoísta, né? A palavra certa é essa. E, assim, dividir o seu tempo com tanto trabalho, com tanta... E, assim, é um choque de realidade muito grande, né? Mas hoje, caramba, eu sou muito grato a Deus, porque... Ele já me deu mais do que eu mereço, sabe? Assim, eu quando eu falo com Deus, né? Eu sempre falo, olha, obrigado. Vamos começar com um obrigado, né? Vamos iniciar só essa... tá positivo. Porque assim, eu acho que tá bom, já chega. já é mais do que eu mereço, eu tenho muita gratidão. E assim, a minha vida hoje é maravilhosa. Eu tenho uma vida assim, né? A minha... esposa, ela é uma pessoa incrível, não tem problema algum com ela. Lógico, os problemas, né? Sim. A lavar louça, essas coisas, né? Toalha fora do lugar. Toalha. Então, assim, mas... Tem foto dela aí, não tem? Tem, acho que tem foto da família. Vou botar. Deixa eu ver, passa aí pra gente conhecer ela. Olha Olha que linda. ela. Muito bonita, né? É também, assim, outro presente, porque... É ela que escuta todas as minhas lamentações, é ela que lida com meus problemas, que atura, porque não é fácil aturar, né? São situações, às vezes, que a gente deixa a nossa energia dentro do evento e volta derrotado, né? Uhum. E também ela que
conseguia namorar comigo, né? Que eu não conseguia namorar com ela, porque ela que, Ela que tentava, né? que tentava e que... Os horários não batiam, né? Ela... E assim, o trabalho dela é de segunda a sexta, então é muito mais difícil, né? Porque o final de semana, O teu- ela também... E tinha também um menino. E tinha um menino, né? Então, assim, ela que, assim, acabou me abraçando de uma forma que eu talvez, se não fosse ela, não conseguiria ter essa relação, assim, tão bem resolvida, né? E ela também trabalha muito, então, assim, era uma outra situação que eu acho que a gente se entende muito por isso, né? Porque, caramba, ela trabalha tanto quanto eu, né? Então, às vezes eu estou trabalhando, às vezes ela também está trabalhando. Essa é uma pessoa que mudou muito a minha vida, né? Ai. Deixei de viver muitas coisas, assim, sozinhas. E aí comecei a ter uma família de verdade, que eu acho que era o que todo mundo, que o ser tava humano faltando, busca, né? procura, né? E eu fui muito agraciado por Deus, novamente, por ter me dado uma família que acho que é o princípio de tudo, né? E a gente tem um integrante nessa família também, não tem? Um tem, integrante? tem. Oh, que lindo. Esse aí, Chegando, quando a gente nossa. chega lá no escritório, ele vem nos recepcionar. O Box, O né? Box. O Box, né? Foi o nome justamente porque Esse é o verdadeiro boss. esse é o verdadeiro Box. E o Box, ele tem uma história. Quando tu vê, o Antes, ele é todo sentimental, tem uma história, porque o Box, ele não foi um cachorro que você comprou, né? É verdade. O Box, na verdade, eu tava fotografando, né? A gente tava fotografando um casal e o casal tinha cachorro. E aí ele começou a cheirar os pés dos cachorros e eu sempre fui muito apaixonado por cachorro. Eu sou, assim, eu vejo um cachorro na rua, meu coração, Derrete. sabe? Eu sou muito ligado, assim. As pessoas às vezes até falam que eu trato o cachorro como se fosse um ser humano. Mas, assim, eu gosto muito, assim, mesmo, de verdade. Mas eu não tinha, né? E aí, foi muito engraçado, porque ele cheirava o casal e eu ia fazer a foto e ele não deixava. E eram dois, estava ele e uma outra. E eles toda hora iam lá na foto e ficava cheirando e tal. E nisso era um local meio deserto, parou um carro. E aí o cara falou assim... Aí o cara pegou água e ração e deu pro cachorro. E aí eu falei... Aí ele falou assim... Esses cachorros são de vocês? Eu falei, não. Aí, pô, o pessoal tem um hábito... Era Grumari, né? O pessoal tem um hábito de abandonar cachorro aqui. Aí eu falei assim, caramba, cara, poxa... Aí ele falou assim, vamos salvar 2 vidas? Eu levo um, você leva o outro. Mentira, o rapaz... O rapaz que ele parou. chegou botando a ração. Botando a ração. Aí ele foi e falou assim, olha, Ai, que legal. Adorei. eu já peguei 3. Caramba. E se eu levar mais 2, a minha mãe me deserda. Esse aqui eu tô levando para cuidar e depois botar ele para doação. Eu falei assim, rapaz, eu tinha 2 ensaios para fazer. Disse, como é que eu vou levar esse cachorro? Ele não era pequeno, ele tá maior agora, mas ele tava bem grandinho. Eu falei assim, caramba, mas como é que... Ele não arrumou uma corda. Aí ele amarrou uma corda nele, eu botei ele no colo e botei dentro do carro. Aí ele veio. Aí, quando eu peguei levei ele para fazer o ensaio, aí pedindo um trailer, um arroz com pirão lá. Aí botei, ele comeu, botei água, ele comeu. Aí foi muito engraçado. Aí trouxe ele. Aí liguei pra Juliana, né? Aí falei assim, Juliana... Depois que decidiu que liga pra mulher, a né? gente não morava junto, né? Tá. Aí eu falei assim, Juliana, o que você acha da gente levar um cachorro? Aí ela, não, é muita responsabilidade, é muito não sei o quê, é muito não sei o que lá, não. Ela não foi contra nem foi a favor. Deixou, você que sabe e tal. Aí eu já fiz uma selfie com ele, assim, ele já tá aqui. Aí ela, caramba, você é maluco e tal. E aí eu deixei ele no estúdio, né? E saí pra comer alguma coisa. Quando eu voltei, cadê o Box? O Box não tava. Eu falei assim, ué. E aí fui olhar nas câmeras, ele tinha passado entre as grades do estúdio, né? Falei, vai morrer aqui. Aí, cara, ele tava me procurando já. Meu Deus. Aí ele tava lá na esquina. Quando ele me viu, ele veio correndo. Tadinho, ele pensou que Aí você abandonou ele. Aí depois eu fui olhar nas câmeras que ele ficou preso. O rapaz puxou ele, tocou o interfone. E aí botou ele pra fora. E aí ele ficou zanzando lá.
E, cara, a sensação que eu já tinha perdido o cachorro, assim, foi algo Foi assim... horrível, eu né? falei, meu Deus, não, ele Meu agora Deus, acabei de de pegar. Meu Deus, eu não sei cuidar de cachorro, né? Perdi o cachorro. E assim, ele tava desidratado, com anemia. E assim, aí eu fui cuidando. E virou um amigão, né? Ele assim, eu tenho uma conexão com ele muito grande. Eu levo ele para trabalhar, né? Olha, eu levo, ele que faz a recepção lá. e as Você pessoas... chega lá, E hoje é aniversário dele. É aniversário. É aniversário Gente, ele dele. faz aniversário um dia depois de mim. É isso aí, é isso aí. Ele é virginiano. É virginiano. Tadinho, né? E assim, foi uma situação assim que eu hoje... Quem tem um contato com o cachorro, né? Sabe como é, né? Aham. É incrível, assim. Ele faz parte, assim, do meu dia a dia. E, às vezes, quando eu vou viajar, vou fazer alguma coisa, é muito difícil. E ele faz uma cara quando tu vai sair, né? Ele parece que olha assim, cara, você vai sair mesmo, sabe? É impressionante, assim. Mas são os meus dois... Eu chamo de meus dois filhos, né? Filho de 4 patas... que, assim, dentro da minha casa, assim, é o que eu me sinto muito, muito feliz, assim, de se perguntar, qual que você mais gosta de ficar? Cara, eu quero ficar em casa, assim, com a minha família, assistir uma série, sabe? Eu me sinto feliz demais, por completo, assim, sabe? Meu trabalho é muito bom, é muito gratificante, eu adoro o meu trabalho, eu amo o que eu faço, assim, mas hoje foi muito engraçado, eu senti o gostinho da família, né? Eu vivi muito tempo com a minha avó, e a minha avó, ela foi uma mulher muito guerreira, né? Assim, me criou de uma forma, assim, muito... E era uma diferença de idade muito grande, né? Minha avó tinha 70, eu tinha 19, 20. Então, assim, foi um choque de realidade, né? Então, assim, eu tive que tomar as rédeas da minha vida muito cedo, né? Eu trabalhei, né, com a carteira assinada com 13 para 14 anos. Nossa. Então, assim, foi tudo eu já trabalhava, eu já tinha meu dinheiro, a minha independência, né? Não financeira, mas, assim, eu já podia comprar as coisas que eu queria. Então, assim, foi muito cedo, muito precoce tudo isso, né? Então, por isso que eu acho que acabou vindo essa ideia de empreender, de tentar fazer. Porque, assim, a minha vida, eu vivi várias etapas muito complicadas de ter que se virar, sabe? De acabar aprendendo com a vida ali na marra, né? E assim, a minha avó nunca me deixou faltar nada. É uma pessoa que tem muito meu, sabe? Ela sempre foi assim, muito guerreira de... eu quero isso, eu vou conquistar. E eu aprendi muito, né? Ela morreu depois de um tempo, viveu até 96 anos. Viveu bem, né? Mas a gente tinha alguns embates, né? Por conta da idade, né? Eu queria sair, ela queria que eu ficasse em casa. A minha namorada, na época, podia chegar às 11, eu tinha que chegar às 10. E, caramba... Igual meu marido também. Então, só podia chegar às 10 e casa. Era complexo demais, né? E, assim, muito medo da violência, de tudo, né? E eu querendo voar, né? Querendo viver, querendo sair. E eu sempre fui muito assim, né? E hoje eu tenho um pouquinho de cada um, né? Meu padrinho também, que, assim, foi uma pessoa muito especial para mim, que me ensinou a arte de ser a figura masculina, né? Quando você tem a figura masculina, né? Você quer ser muito igual a ele, né? E aí depois você se descobre, né? Então, acho que foi muito isso. Quando eu trabalhei na multinacional, ele trabalhava lá, na mesma empresa, e aí eu fui trabalhar lá. E aí, depois de um certo tempo, você fala assim, cara, não é só isso que eu quero, sabe? Quero outras coisas, né? E minha madrinha, que foi uma mãezona para mim, que todas as vezes que me faltou alguma coisa, ela me estendia a mão, sabe? E foi muito engraçado a minha história com ela também, porque eu escolhi ela como madrinha, né? Ai, que eu fui legal. batizado com 5 anos de idade. E aí eu falei assim, a minha madrinha é a Márcia. E ela também me ajudou muito, assim, foi incrível, assim, todos os momentos da minha vida que eu senti dificuldade, ela estava ali para amparar. E a Renata também, né? A Renata... É da família. É da família, né? A Renata é minha prima irmã, né? Que a gente convivemos muito juntos, né? E foi uma infância, assim, de muitas trocas, né?
a gente brinca porque eu não consegui fazer filho porque ela deu um chute no meu... Ah, Ela... Renata não tá acreditando. Eu precisava saber de tanto. De tanto. Mas eu taquei uma pilha Rayovac na cabeça dela. Aí ela foi lá e Aí- se defendeu. Não, isso foi acho que foi uma resposta, né? Então, assim, foram coisas que aconteciam com a gente. Mas hoje também é uma pessoa que participa muito da minha vida, que... Encontrar a Renata. Foram trocas, né? A gente Ela teve não uma... bate bem da cabeça, você não pode ter um filho. Não Então, pode... Então ficou elas por elas, né? E assim, a gente teve muita conexão com a infância, né? E para quem não sabe, né? É muito engraçado, né? Ninguém nunca ouviu falar da minha vida, né? Mas eu tenho 22 irmãos, né? Ninguém sabe, né? Isso é sério? É Biológico? Assim, Biológico, Por Meu- parte de mãe e parte de pai, né? meu Deus, O meu pai, Gente, ele Anderson, a era... gente tá sabendo muita coisa. Olha, A gente tá sabendo. outro dia... Vou até comer um Não, biscoito. outro dia eu li que existiam escravos procriadores. Se fosse meu pai, tava aí. Tava Mas você conhece a galera? Então, é uma fase da A minha galera, vida né? muito engraçada, né? São dois times de eu futebol. só vi meu pai com 12 Microfone anos. aqui, assim, pertinho. Só vi meu pai com 12 anos. E aí, quando deu 21 anos de idade, me deu na cabeça, quero voltar a ver meu pai. E aí fui procurar minha mãe e falou, mãe, você sabe onde mora o meu pai e tal? Eu, mas sei. Pô, podemos ir lá? Podemos e tal. E aí eu fui lá. E foi uma história muito engraçada da minha vida, porque é muito cômico, né? Porque eu cheguei lá e a minha mãe chegou e falou pro meu pai, né? Isso aí é seu filho. Aí meu pai falou assim, eu já vi esse filme. Que recepção. Excepção, né? E aí, com a mulher dele, ele tinha 7 filhos. Né? Atual. Atual, a mulher atual, né? E assim... O cara era bom, né? Era muito engraçado. E aí foram chegando pessoas que, se você olhasse o biotipo, né? Parecia muito comigo e te apresentava. Esse aqui é teu irmão, esse aqui é teu irmão, esse aqui é teu irmão. E assim, esse aqui é teu sobrinho, eu tinha irmão médico, eu tinha irmão jogador de futebol, tinha irmão de tudo. Aí eu fui apresentado... não sei, eu também não sei. Então, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque eu olhava e falava assim, gente, eu tô vivendo tudo isso. É muito cômico. E, na verdade, olha que loucura da vida, né? Eu morava sozinho. Eu fui criado sozinho, né? E a minha mãe teve mais 5, a minha mãe também não ficou para trás, né? Ela teve 5 filhos, e assim, e também criados separados, né? Então, assim, foi uma coisa que é muito engraçada, né? Apesar de ter vários irmãos... Você ficava sozinho. Eu ficava sozinho. E hoje, se eu tive uma pessoa, assim, muito próxima, né? Foi a Renata que foi uma irmã para mim, né? Que a gente conviveu mais. Então... Mas hoje em dia você tem contato? Não com tenho eles? contato. Não tenho. Nem dá, né? Não tenho contato, assim, porque foi uma coisa que... E, assim, aconteceu depois... A mulher dele brigou com ele, né? Falou assim, ué, você não falou que ele não era teu filho? Eu falei, cara, o negócio tá feio pra você ir. Aí, eu conversei um pouquinho com ele e depois fui logo embora, porque eu acho que, sei lá... Tava sobrando, né? Eu acho que tava... Tava sobrando, Falei, o que eu vim muita fazer gente. aqui, né? Porque... Então, assim, é o que eu falo, né? A vida, ela traz situações dentro do teu dia a dia que, às vezes... E eu quis saber, né? Eu quis saber a trajetória, a origem. Eu não sei nem se ele tá vivo, assim, mais, né? Então, assim, as histórias... Eu sei que tem essa quantidade de irmãos, porque uma vez as minhas tias Contando. se encontravam e aí... Edilberta, Edalbalto, Antônio, a Era- Joaquim. O Anderson. Mas assim, com a minha mãe e ele, era só eu, entendeu? Não teve não teve ninguém. mais. Anderson mesmo... Procriador. Deixa eu te falar, Anderson. Pra quem não Gente, sabia nada do Anderson. agora a gente tá Poxa, sabendo agora muita já- Tá coisa. sabendo muita coisa. Vê se tem mais foto, menina. A Carol já me cutucou aqui. Tu acredita que ele já tá estourando o Não, é tempo? por causa do tempo. Tem que ficar de olho no tempo. Gente, olha
aí? Esse daqui Ah. eu conheço, mas tá novinho aqui. Tá novinho, né? Então, esses dois aí foram os que começaram a box comigo, né? Que compraram a ideia, que sofremos tudo muito juntos, né? E que, assim, foi incrível, né? Fazer... Eles fizeram muito parte de tudo que a gente tem hoje, sabe? A Leonara é uma guerreira que, vira e mexe, ela visita a gente. Ela foi morar em São Paulo e depois que saiu da boxe, assim, fez a faculdade dela, trabalha com a irmã, assim, e tá muito bem, assim. O Thiago também, né? Tá trabalhando numa agência, assim. Mas, assim, eles dois foram pessoas que eu tenho muito, muito, muito a agradecer, porque, caramba, foram... Bons, né? Eu Vamos me pra próxima. emociono, assim, Quase porque... chorou de novo. Ah, né? Cara, é porque, assim, a gente muita lembra de história, muita né? história, assim, eles fizeram parte de tudo, sabe? E hoje eles não estão mais comigo e, assim, dá uma saudade deles, assim, né? Do que a gente trabalhar com viveu, assim. A gente chegava de madrugada, às vezes eles dormiam lá em casa. A Leonara pau pra toda a obra, assim, ela fazia de tudo, assim. Ela que começou a diagramar. E o Thiago, ele era designer da loja de informática, né? Que a gente acabou seguindo um pouquinho para a área de cartões e tal. E o Thiago, ele não queria fazer evento, né? E assim, e aí depois, quando eu me tornei fotógrafo, aí eu transformei ele em cinegrafista, né? Uhum. E assim, e aí a gente começou uma saga, né? E assim, a Leonara virou a segunda fotógrafa, o Thiago, o cinegrafista, e a partir daí a gente começou a decolar, porque começou a fazer uma coisa mais autoral, né? Uma coisa nossa mesmo, sabe? E aí a gente começou a desenvolver muito, muito, muito. E começaram a cair coisas nas nossas mãos, assim, que... E assim, o Thiago e a Leonara viveram muito, assim, roer o osso, sabe? Porque, assim, o início foi muito difícil, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Falam assim, cara, você faria tudo isso? Olha, eu mudaria bastante coisa, né? Essa história de que eu não me Poderia arrependo de... Alguns caminhos poderiam ser mais Alguns fáceis. caminhos poderiam ser muito mais fáceis, não só. E assim, eu tenho muita gratidão, assim, por eles dois. Coisas que eles se doaram muito, sabe? Muitas das vezes a gente virava a madrugada fazendo determinadas situações que eles continuaram comigo ali, às vezes, a noite toda, o tempo todo. E tudo em prol da boxe, assim. E hoje a minha equipe é muito engraçado. Eu percebo muito isso, né? Quando alguém ou quando eles se sentem incomodados quando alguém ou vai falar alguma coisa. Não, mas a boxe, sabe? Eles têm aquela... Tá aquela... Inflama, né, Inflama dentro dele. E eles eram muito assim, sabe? Se algum cliente questionasse, reclamasse, sabe? Aí eu falava, calma, gente, vamos ouvir, vamos entender, vamos procurar. Não, mas essa cliente, não. Não sei o que, assim, eles são assim... Vestiam a camisa, né? Muito, assim. Assim, tenho muita gratidão mesmo. Tem mais uma foto? Ah! Meu Deus do céu. Olha o bonequinho dele. Gente, essa foto não é minha. Essa foto é do Luciano. Foi um dos primeiros fotógrafos. E isso foi por muito, muito tempo capa do Facebook, sabe? E assim, eu fiz questão de trazer, né? Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, querem esconder, né? Mas eu acho que faz parte da nossa trajetória, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa... A gente fez um bonequinho com a câmera na mão, assim, colocamos a logo, assim, foi muito legal, assim, essa trajetória. Tem muita história legal, assim, muito feliz, assim, por fazer parte de tudo isso. Ô, Anderson, eu tinha te feito algumas perguntas, já mandei lá um relatóriozinho para você, mas você vê como é que o papo ele vai fluindo de uma outra forma. A gente conseguiu conhecer um pouco mais da sua vida, né? Que eu realmente não conhecia, já trabalho com você há tanto tempo, e conhecer um pouco mais da sua história, né? Que é o intuito mesmo. E aí você falou muito da sua equipe, e eu fico muito feliz, porque a gente tem uma surpresa para você. E aí eu vou passar aqui a surpresa, né? Pode liberar?
Gente, olha. Oi, Anderson, tudo bem? Falar de você é muito fácil. Tenho tantas e tantas coisas para falar que não daria em 1 minuto, mas eu quero que você saiba que eu sou uma pessoa muito incrível. Tenho muito orgulho de ser sua amiga, de um dia ter a oportunidade de ter trabalhado com você. E você sabe, né, tanto que a gente já trabalhou juntos. A gente basicamente fundou a Boxe, você juntamente com o Thiago, que a gente trabalhava dia e noite, direto, sem parar. Muita, muita, muita responsabilidade, muito trabalho, e você sempre querendo entregar o melhor pro cliente. Enfim, você sabe o quanto você merece estar onde você está hoje. Você é uma pessoa muito incrível, você merece o melhor de tudo nessa vida. E eu espero que você faça muito, muito sucesso, muito mais do que você faz hoje em dia. Enfim, te amo, meu amigo. Oi, Ana. Ah! Haja coração, porque... Segura! Segura! Segura que tem mais um aí. Fala, galera. Eu tinha como, né, começar o meu vídeo não falando o seu bordão. Fala, galera. Então, Anderson, falar de você pra mim é muito fácil. É muito tranquilo, né? E assim, eu vou falar um pouquinho do ser humano incrível que você é. Do cara batalhador, guerreiro. Se você chegou aonde você chegou, foi por mérito seu, tá? De muito trabalho, de muita conquista, de muita luta, muita dedicação. E é um prazer fazer parte da sua vida. Eu sinto muito orgulho, né, do ser humano incrível que você se tornou, tá? E assim, muito obrigado mesmo por tudo que você fez e o que você faz na minha vida. E saiba que você pode contar comigo a qualquer hora, tá? Beijo, te amo. Olha que tem até uns passarinhos no fundo. Olha, Tem mais Ai, surpresa? muito- tem mais. Meu Deus. Meu Deus. Vai bater o recorde? Ele é querido. Ele não falou da equipe dele? A equipe dele é... Anderson, meu Minha querido dica. afilhado, falar de você é muito fácil. Profissional excelente, um homem alegre, de um coração ímpar, sempre querendo se aperfeiçoar no que faz. Que Deus te ilumine seu caminho. Te amo demais. Sua madrinha, sempre aqui. Ela foi minha mãe, assim, todos os momentos difíceis, né? Que você procura apoio. Ela tava lá. E a gente tem mais. Meu Deus do céu. Vou ter umas Até eu tô lágrimas. chorando aqui. Meu Oh, Deus. meu Deus. O Anderson é um cara muito sério, muito dedicado ao que ele faz. Ele fica muito feliz quando ele entrega bons resultados. A carinha. Ele tem uma capacidade de identificar e de extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor também. Isso é muito positivo, né? Tanto para a profissão dele, quanto para a vida pessoal dele, né? Além de tudo, ele é muito bem-humorado, tem um jeito muito leve de lidar com a vida. E isso me cativou e me cativa diariamente. Nós te admiramos muito, Anderson. Beijo, te amo, papai. Incrível. É muito bom, né? Que eu falo, Deus é maravilhoso, assim. Eu tive uma conexão com Deus num dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu senti uma coisa muito diferente, sabe? Eu me arrepiei o tempo todo e a lágrima descia. E sem saber o porquê de estar chorando. E a partir daquele momento, a minha vida mudou muito, sabe? Mudou, assim, incrivelmente. Eu tenho muita gratidão mesmo a Deus, assim, sabe? Eu tenho a certeza de que eu já recebi muito, muito, muito... Assim, eu sou muito feliz, assim, por tudo que eu tenho hoje, sabe? Eu acho que depois desse dia, eu nunca mais... É impossível não ter esse contato com ele, né? Uma vez eu ouvi falar, às vezes ele te escuta porque você está próximo, né? Você precisa estar próximo dele, né? Quando você está próximo, é muito difícil ser abatido, sabe? Uhum. As coisas funcionam muito perfeitamente. E assim, a minha vozinha ensinou a ter fé, sabe? E hoje é muito engraçado quando eu falo com a minha equipe,
né, eles falam assim, nossa, mas você... Eu queria ser igual a você na condição de fé, sabe? De acreditar, sabe? E quando você... o seu lado espiritual tá muito, muito bom, você vai ter dificuldades, você vai ter um monte de coisa acontecendo, mas você consegue entender melhor, né? Você identifica melhor o caminho a seguir, né? E, assim, é muito importante isso. As minhas conexões com Deus, elas dizem muito... eu nunca fui abandonado, sabe? Todas as vezes, eu tive muita dificuldade nessa transição, né? E quando eu me conectei com ele, né? Foi muito engraçado, porque eu comecei a frequentar e quando eu fui, as 5 primeiras vezes que eu fui com um amigo, ele falou assim, tá falando contigo. Ele tá falando contigo. Mas é porque Deus, ele não tá tão distante da gente, né? Deus, ele sempre, a partir do... Aí a gente vai entrar em Bíblia, né? Mas a partir do Novo Testamento, o véu foi rasgado. Então, Deus, ele é um nosso amigo e ele quer ter esse relacionamento com a gente mesmo. Então, se a gente tem a sensibilidade de ouvir, ele vai falar. E ele vai... E com relação aos problemas, é porque está escrito também na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Então, assim, essa caminhada, né, com Deus, essa conexão, é muito boa. Na verdade, Deus sempre, como você falou, Deus sempre cuidou de você. Deus cuida, né, de você. Uma família linda, amigos, as pessoas que trabalham com você, que são envolvidas, e toda essa sua sensibilidade. Então, assim, Deus cuida de você, Anderson. Muito bom. E, assim, eu tenho muita gratidão demais, assim, hoje, as pessoas, quando querem fechar comigo, e às vezes enaltece muito o Anderson Padilha, né? Eu não vivo sem a minha equipe, né? A minha equipe agora está trabalhando, está desenvolvendo para eu estar aqui. A minha equipe, né? A Renata, né? E mais a galera que fica na retaguarda, eles têm um trabalho muito árduo, sabe? Então, assim, colher esses frutos sozinhos, eu acho que é meio injusto, né? Com eles, né? Porque, assim, é uma gratidão que a gente tem muito grande em relação ao que eles fazem, sabe? E hoje, eu de verdade, eu olho para eles, assim, eu vejo que tem muito meu DNA, que tem muito a minha maneira de lidar com os problemas, com as situações. E, assim, nós temos defeitos normais, naturais, mas assim, às vezes eu paro, eu me retiro um pouco, deixo e fico avaliando, né, eles trabalhando, e é incrível como aquele DNA existe, como aquilo, e eu sinto muito orgulho daquilo, né, de assim, poxa, eles estão fazendo da maneira que a gente começou, que a gente criou, e eu escuto muito eles, né, que eu acho que uma situação que eu aprendi muito na vida, que é também você ouvi-los, né? Porque é muito importante ter uma outra opinião, né? E às vezes eles não concordam comigo, muitas das vezes eles falam e acham que, eu acho, e aí eu escuto, eu paro para ouvir, porque muitas das vezes eles também têm razão, porque eles, com certeza, eles vivem mais o dia a dia do que propriamente eu, assim, sabe? Então, eles têm know-how para falar, para dizer aquilo que é melhor ou não. E, assim, eu tenho muito a agradecer, assim, eu tenho uma equipe hoje enorme, todo mundo sabe, né? É muito difícil, porque, assim, eu falo para vocês, assim, que é uma questão muito pessoal de você lidar com cada um, né? Então, às vezes, existe o ciúme, às vezes que acha que tu tá dando muita atenção para um e não para o outro, mas eles são incríveis. Eu bato palma para eles, porque eu não me vejo hoje sem equipe. Eu não me vejo hoje sozinho, fazendo algo que eu não consigo. Eu não consigo mais, sabe? É incrível como eles são muito minha alma, né? É como se fosse uma extensão e de algo que é incrível vê-los também, né? Assim, uma vez eu recebi um elogio de um deles dizendo que ele se sentia muito feliz de estar na minha equipe fazendo o que ele fazia. Muita gratidão, porque eu fiz os 15 anos
namorada dele. A namorada dele veio pedir emprego para ele, porque ele estava fazendo faculdade e ele precisava se manter, né? Sim. E aquilo tudo, né, foi... E hoje, cara, eu tenho o Jonas lá, que é uma pessoa incrível, que vocês conhecem, Sim. né? Eu tenho a Renata, né, que dispensa comentários, o Jaime, a Ivana, o Júnior, que também está comigo há muito, muito tempo, assim, que faz um trabalho incrível, assim, que é um trabalho de edição. Então, assim, são pessoas que estão comigo há mais de 7, 5, 6, são pessoas que longevas dentro do nosso trabalho, né? E, assim, eu fico muito feliz porque, de alguma forma, eu cativei e fiz o bem para alguém, sabe? Eu me sinto feliz por ter feito bem para algumas pessoas. Isso é mais importante do que... mais importante que qualquer coisa. Eu vou... Mas antes, lembra o pessoal que tem que se inscrever? Gente, vocês inscrevam. têm que se inscrever no canal. Por favor, senão Vocês não vou mais ter Anderson. Não vai aqui. ter Anderson contando a vida Pelo pessoal amor dele. de Deus. Depois de Não, 22 irmãos, alguma outra coisa ele vai soltar aqui. Tem mais... Tem que se inscrever no canal. Tem que se Por inscrever. favor. Comentem, gente. Comentem. Ative o sininho. Ative o sininho. Comenta aí quem vocês também querem ver aqui com a gente, conversando, tá bom? Antes, eu vou fazer uma brincadeira com Fazer uma você. enquete. Se ele tem 22 irmãos, quantos sobrinhos ele tem? Quantos? Chuta aí, Quantos gente. sobrinhos ele tem? Vamos dizer aí. Chuta. Quantos sobrinhos? Eu vou fazer uma brincadeira com você, mas antes disso eu queria só o comentário. Porque você falou dos elogios, né? E aí eu printei um comentário da sua rede social. Não te mandei, não? Ih, gente, que isso? Mandei aí. Vê aí no Zap Zap. Será que foi, Tudo? Mandei. Não, é que eu mandando, foi? Só pra gente ler rapidinho, pra gente fazer a brincadeira, porque... Olha, gente... Que lindo. Muito obrigada pelo trabalho excelente e impecável de todos vocês nesse momento tão único, marcante e especial em nossas vidas. Não canso de dizer o quanto sou grata e o tanto que conseguiram fazer com a minha filha. Queria ter muito dinheiro para fazer um ensaio fotográfico por mês. Muito obrigada mesmo. Que venha o álbum, pois estamos ansiosos. Olha... Gratificante, né? Mas, assim, a gente recebe muitos elogios, assim, muitos mesmo. Eu faço questão de publicar, às vezes de uma forma, né, nos stories, mas, assim, eu fico muito feliz, assim. Esse feedback eu acho que é a gasolina, né? É o que movimenta a gente a fazer mais, sabe? A estar disposto vamos de novo, vamos vencer mais uma timidez, mais uma, né? Um bloqueio. Um bloqueio. Vamos trabalhar novamente? Vamos. E Muito é isso bom. que Agora, a gente vai fazer uma brincadeira, Anderson. Lembra do Raul Gil? Pra quem você tira o chapéu? Ah, sim. Então, aqui essa caixa espalhafatosa que Carol... Eu tive a boa vontade de ir comprar em Madureira, entendeu? E a pessoa me critica. Enfim, linda. Linda. Não é feia. Aí, o que acontece? Nós temos aqui, vai ser a caixa de Pandora, tá? Sendo que a caixa de Pandora, quando você abre pela história, tem vários males dentro. Caramba. Mas a gente é muito boa, a Carol é maravilhosa, eu sou muito maravilhosa Você também. vê pela caixa que a gente é feliz. Aqui tem coisa boa e coisa ruim. E aí você vai abrir, e aí ou você libera, ou você bota aqui de novo. Fecha a caixa e não Fecha quer a caixa. nunca mais abrir. E aí Você chegou escolhe, o seu momento. escolhe não, uma caixa. São 4 caixas. Vê aí. Vamos ver a primeira. Vai, Anderson. Você vai abrir todas, não precisa ficar É. Ah, é? Vai. Lê aí na topa. Posso mostrar? Pode, lê aí. Convidado pedindo foto. Convidado. E aí, você fecha a caixa ou você libera a caixa? Ou deixa assim, deixa não tem sair. problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não, mas vai fechar? Não. Isso, deixa Deixa aberto, deixa Pode aberto. pedir foto, então, pro Anderson. Pode pedir à vontade na Pode festa? pedir. Assim, eu só acho que ele precisa ter um pouco de bom senso, né? Assim, você tirar 1, 2 fotos, tudo bem. Agora fazer um book dentro da festa. né? Acontece, é engraçado, mas acontece.
Sábado passado agora, a mulher pediu pra tirar foto da família inteira. Meu Deus. Você tira foto da minha? Aí tirei. Aí tira foto da... Tá, tirei. Aí, agora tira foto da minha família? Aí tirei. Aí tira foto. Falei, gente... Eu vou trabalhar pra ela e ela nem me pagou. E assim, A cadê? pessoa vai, E a debutante pessoa passeando. aproveita. E a gente querendo ir atrás, e assim... E eu sou muito... Olha, eu nunca vou chegar e vou falar, olha, minha senhora... Não pode. Não pode. Não pode. Eu vou tentar de alguma forma, de um jeito bem sutil. Vou na festa de fulano, vou aproveitar que eu tenho que renovar minhas fotos. Quem é o fotógrafo? Fulano. Porque eu vou renovar, que eu tenho que... Não, e é engraçado que elas falam com tanta naturalidade. Tira uma foto minha? Claro, eu vou tirar. Tira com meu marido também? Claro, eu vou tirar. É pra tu tirar com a minha família inteira? Limite, Léo. Aí você tira e... Pera Porque que se eu ela tenho que ir tiver ali. 22 filhos, Aí, se ela for... eu acho. Vamos, Anderson, Outra pega caixa. outra caixa. Vou abrir Então ficou aberta, hein, gente? Pode pedir foto pro Pode, Anderson, com hein? moderação. Pode fazer seu álbum. Com Ele teve uma moderação. ressalva, com moderação. O que houve aí? Convidado com o celular na cerimônia. E aí, Anderson? Fecha ou deixa aberto? aberto. Melhor fechar, né, Anderson? Gente, Fechou. Fecha. olha só. Eu não... De novo, né? Isso é uma coisa que tem nos atrapalhado muito, assim, muito. Eu tenho pedido muita ajuda à cerimonialista e a cerimonialista tem dito isso. Olha, porque assim, uma coisa é você gravar. Nunca te pediram licença, não? Rapidinho que eu tinha uma foto. Já aconteceu um fato muito engraçado. Mas dá tempo de contar? Rapidinho. Vai, Anderson. Então, a mulher entrava na minha frente toda hora, né? E aí eu tentava tomar a frente dela. O MMA, lá no casamento. E assim, uma hora eu tive que tomar a frente e abrir os braços. E ela queria me bater depois. E assim, a cerimonialista botou 2 das assistentes pra ficar tomando conta de mim. Caramba. Porque ela queria arrumar confusão. Não, e deixa eu te falar, não tem também uma, enfim, chega e fala assim, mas eu sou o tio da noiva, tá? Não, essa era a irmã da noiva. Não, mas não fala, eu sou o tio da noiva, tá? E vem com Não, e assim, é muito difícil pra gente trabalhar. Tá cada vez mais difícil. Porque, por exemplo, às vezes você tá num ângulo e aí fica aquela galera toda ali atrás. Às vezes você quer dar um passo pra trás, você não consegue. E assim, eu sempre penso, né? Eu falo assim, cara, eu tinha que ter 2 cones aqui, e aí colocasse os 2 cones e o pessoal ficasse de lá. Porque assim, acaba perdendo, porque nós não podemos perder o registro. E assim, já aconteceu de eu estar tirando foto, faz muito tempo isso, de eu estar tirando foto da entrada da noiva, ou até mesmo do pajem, e quando eu olhar lá no final, tem um outro fotógrafo lá tirando foto do pajem, e o fundo toda hora aparecendo Meu ele. Deus, olha isso. Já aconteceu da gente, na hora do beijo, o cara entrar e com o celular, assim, Meu Deus. filmando. Meu Deus. Então, assim, Muito sem noção. acontece É muito sem muito, noção. muito, muito, muito. Muito loucura. E às vezes a pessoa querendo fazer a melhor imagem, a melhor cena, ela perde um pouco do senso e acaba entrando sem querer. Mas não, é um ó, cara. E porque isso, pra gente, prejudica, né? Muito. depois a gente Então, não tem... joga essa caixa pro outro lado. Mano. Essa aqui... essa aí, nem essa vou de usar. Pandora tu deixa trancada. essa aqui eu Escolhe outra fechei agora. porque... É. Vamos ver. Noiva pontual. Aí essa deixa aberta. Essa daí Deixa eu- Olha essa aqui só, eu vou- por favor, fala pra todo mundo que eu te entrego minha noiva no horário certinho. Mentira, não entrega. Você Mentira! entrega muito antes. Gelou, né? Gente, nunca atrasei com o Anderson. Verdade. Não. Assim, isso facilita muito o nosso trabalho, né? Assim, e assim, eu sei que às vezes não é culpa da maquiadora, Sim. né? Geralmente tem a questão da gente estar preocupado com o horário, né? E
quando você encontra a noiva ou a debutante pronta, isso facilita demais. Por quê? Porque a gente acaba acelerando o processo e aí ela tem mais tempo para fazer foto, para fazer vídeo. E assim, a gente sempre procura, né? A nossa equipe, ela quer fazer muita coisa para depois a pessoa ter um portfólio, ter alguma coisa melhor. E isso é imprescindível. Eu sempre, já na minha venda, quando a gente faz a venda, eu falo para que elas respeitem o horário da maquiadora. Porque muitas das vezes a maquiadora marca 1 hora, ela chega 3. E a maquiadora não tem o que fazer. E eu sempre falo para ela, ó, um trabalho que você faz em 2 horas, você não faz em 10 minutos. Sim. Não há mágica. Então, assim, seja muito pontual. Se a maquiadora falar para você, olha, eu vou chegar com... ela vai determinar mais ou menos o horário que ela leva, ela, de repente, talvez faça uma prévia, e aí você segue, arrisca aquilo que ela tá falando. Porque, assim, tem pessoas que, às vezes, não ligam. É muito tempo, aí muda o horário de cima da hora. E aí estoura tudo na foto, né? verdade. Então, assim... E aí eu boto pressão. Não, e aí a gente não tem, filha. não tem o que fazer, né? Às vezes sobra 10, 15 minutos, e, assim, é uma coisa que eu sempre... Isso frustra muito a gente, né? A gente trabalha muito esse lado frustrante, porque você imagina, eu falo que a nossa perspectiva de ver a noiva ou a debutante pronta é igual do familiar ou do noivo. Então, assim, quando ela fica pronta, tipo assim, caramba, ela tá linda. Pô, agora eu vou fazer milhares de fotos. Não, 10 minutos. Aí tu, hã? Aí vem a 10 cerimonialista. minutos. 10 Já minutos. tá na hora, vambora. Cara, não tem como Vou ter que fazer em subir 10 pra minutos. trocar o vestido. E Ó, aí... céus, olha a dica, fica a dica. Agora Hashtag fica a dica noiva. vamos de última. Noiva. Essa deixa aberto, pontual. Agora eu quero ver essa. O que ele vai me falar? Cronograma da cerimônia. Você lê cronograma, seu Anderson? Então... Então, fecha ou deixa aberto? E aí? É importante Deixa trabalhar. aberto, deixa aberto. Por favor, a cara da cerimonialista. Então, é um trabalho, né? Eu imagino, e em vista do que a gente O trabalho que ele não lê. em vista do que a gente vê, né? É uma coisa imprescindível dentro de um evento, né? Assim, cronograma da cerimônia. Só que ela deve trocar isso mais de 100 vezes, né? E às vezes ela troca na hora, né? Então, o que acontece? Por a gente ter uma equipe... Desculpa dele, graças. Eu sempre Eu peço... não gosto de trocar na hora, não, tá? Não vem não, né, Eu Asa? sempre peço pra Renata... Eu mando. mandar pra Renata. E aí a Renata olha, e aí ela vê, e aí ela passa pra equipe, que não é só pra mim, né? É a equipe em si, né? Então, muitas das vezes, é pra equipe. Então, e aí ela passa toda essa dinâmica pra gente, e aí acaba que a gente, vai ter alguma coisa, e aí no dia do evento, eu sempre falo, né? Eu sempre falo pra minha equipe, olha, uma festa com cerimonialista, você já tem que ficar atento. Uma festa sem cerimonialista, cara, dobra a sua atenção. Assim, mas você fica ligado em tudo. Por quê? Porque, cara, é fundamental. Hoje eu não vejo uma pessoa que vá fazer uma festa sem cerimonialista. É loucura. Assim, algo... Pra dar errado. Não, vai dar tudo errado. E ainda tem gente que faz. Vai. Há pouco tempo a gente fez e assim, é surreal, porque às vezes você pega alguém pra falar, Quem acaba virando cerimonialista é vocês, porque... Exatamente. Porque vocês têm que coordenar, senão vocês se perdem. Também. E aí isso prejudica demais o trabalho de todo mundo, não é só da foto, né? A foto em si também. E assim, a cobrança é a mesma em cima do resultado final. E a gente tem essa particularidade também de ficar muito atento. Então, assim, cronograma da cerimonialista, Ó, 3 caixinhas abertas, só uma que ele fecha. Ai, tá muito bom, né, Graça? Anderson, muito obrigada. Sem Cara, tu vê, se deixar a gente vai ficar a tarde toda aqui. A gente tem hora, meu Deus. é muita Mas, história, assim, né? muito bom conhecer. A gente não pegar as perguntas, comi tudo, dá licença. Pegar as perguntas Come, né? de sempre, mas a gente poder aflorar, né, descobrir algo que as pessoas não sabem ainda, conhecer um pouco mais do Anderson humano, né? Por trás dos bastidores ali, por trás das câmeras. E assim, eu fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente, né? Conhecendo, ser nosso amigo. E me surpreendeu. Super de porque casa. Normalmente Então- no evento ele é tão concentrado no que ele faz que
Foi muito tranquilo. Foi, não foi? Foi. E eu tava falando com a Grazi, será que ele vai falar, Grazi? Porque ele é tão na dele, né, nos eventos. Aí... São muito discreto, né? Às vezes eu passo uma Discreta até postura. demais. É. As convidadas ficam querendo saber mais do Anderson. Agora vocês sabem. Agora você faz assim, você que se inscreveu no canal, quando Vai você quiser saber saber tudo. mais do Anderson, ela vai passar direto o link. Exatamente. Olha só, vamos brindar. Essa caneca é tua, Anderson. Presente. Presentaço. Que legal. Quando eu for no teu Esquecer da escritório, eu gente. vou lá cobrar. Cadê a caneca, Anderson? Não, com certeza eu vou guardar com muito carinho e é incrível. E assim, ver vocês aqui também é muito incrível, né? Tá fazendo isso, né? Essa parte que eu acho que é muito importante para o pessoal do evento, sabe? Conhecer a história de cada um, né? Porque assim, cada um tem uma história, né? E é tão importante, vocês vão sair daqui com uma bagagem tão grande. E quem assiste também, né? Olha, caramba, como é que ele começou, assim, né? Então, assim, todo mundo tem um processo, né? A gente não chega em algum lugar do nada, né? A gente vai aprendendo com o tempo e, caramba, vocês estarem aqui super descontraída, leve, virou um bate-papo mesmo. Eu acho que é isso, né? Essa a ideia. A ideia é essa, né? Sem cerimônia. Sem cerimônia. Vamos brindar? Anderson, muito obrigada por estar com a gente, tá bom? E que venham outros papos sem Sem cerimônias. Cerimônia.